Graça e paz, igreja, 35º dia em Santa Convocação, 40º culto. E nós temos um tema e uma divisa e vamos falar o nosso tema, Aprendendo de Jesus. E a nossa divisa que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Os servos do Senhor, nós vamos entrar no terceiro momento do Sermão do Monte. E conversando com a Ludmila, nós planejamos em 6 últimos cultos, em 6 últimas mensagens, esgotarmos esse tema. E ele não se esgota, porque em Lucas há um relato, mas é o mesmo episódio, e nós não revisaremos segundo o Evangelho de Lucas. Mas nós viemos dissecando momento por momento, ensinamento por ensinamento, orientação por orientação, e não tem por que agora nós atropelarmos. A Santa Convocação, se permitir o Senhor e nos der vida e nos abençoar, nós encerraremos ela no domingo 1º de outubro, que culmina com o 20º aniversário como igreja organizada. Mas não termina o terceiro episódio, porque são tantas coisas que o Senhor está falando aqui, não adianta a gente atropelar. Veio com calma até então, é um assunto que mexe por demais com as vidas. Essa é uma Santa Convocação que não teve uma frequência grande, porque é uma Santa Convocação que chama a atenção, traz a pessoa a pensar acerca de si mesmo. E o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui é admoestando. E no pós-modernismo que nós estamos vivendo, as pessoas não suportam ser chamadas a atenção, nem mesmo pelo Senhor, nem mesmo pelo Salvador. Por quê? Elas têm uma vida e têm o livre arbítrio, e elas escolhem, são seletivas. Na Santa Convocação, que nós começamos no mês de março e terminamos no mês de abril, falava sobre milagres de Jesus Cristo. Então o quórum era muito maior, porque as pessoas precisam de milagres. Mas se esquecem que isso aqui é um milagre. O Sermão do Monte é um milagre, porque ele faz a pessoa olhar para dentro de si mesmo, que é o que Jesus intenciona. É fazer o homem parar, ficar em alerta e se convencer de que o homem precisa cuidar da sua própria vida. O homem precisa se autorregar. O homem precisa conhecer a Deus e a sua santa e eterna palavra. O homem precisa endireitar a sua vereda. O homem precisa endireitar os seus caminhos. E é uma palavra forte. A que vamos trabalhar hoje no capítulo 7 de Mateus, versículo 1 e 2, que vai até o versículo 6, é uma palavra dura. E o Senhor já começa com uma negativa. Não julgueis, para que vocês não sejam julgados.
Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão os julgados. E a medida que usarem, a dosagem, também será usada para medir vocês. Vamos orar. Bendito Deus e eterno e glorioso Pai. Perdão. Primeiro, por não conhecer o Senhor e a sua palavra como devemos. Por ter desconhecimentos e na ignorância julgarmos, sem sabermos, ao menos, quem nos julgará e a que medida seremos julgados. Mas eu quero te pedir a tua misericórdia, porque não é só as pessoas presentes aqui, mas através das mídias serão despertadas por intermédio do teu Espírito Santo, por sua santa e bendita e eterna palavra, para que as pessoas possam parar para pensar e, pensando, chegarem ao veredicto de que estão erradas, de que estão em pecado, e que se continuarmos e se continuarem da mesma forma, haverá tragédia, haverá juízo. E o juízo é de quem? É o Jeová Tsidkenu. É o Senhor da justiça perfeita, santa e gloriosa. Então eu quero te pedir misericórdia para aqueles que vão dizer: eu não concordo. Ou para aqueles que simplesmente manearão os ombros, chacoalharão os ombros. Para aqueles que taparão os seus ouvidos. Para aqueles que desistirão por acharem-se incompetentes para prosseguirem. Enfim, Senhor Deus, a tua palavra é uma palavra que é falada para que todos compreendam, mude a vida e continuem olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e endireitando as suas veredas. Quero te pedir ajuda, auxílio, iluminação do teu Santo Espírito. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós, nas nossas pesquisas, vimos uma série de vertentes da forma de interpretar a Bíblia. São muitos que olham e enxergam. Há quem diga, há quem julgue. Irmã Maria Sena, eu gostaria que a senhora viesse para cá e, se possível, sentasse um pouco mais à frente. A senhora está para lá. Chega bem mais para cá, porque assim eu, pelo menos pelo canto do olho, eu vejo. Aqui. Seria bom, porque eu tenho que cuidar lá do vento, das anotações. Se puder ficar em um lugar, assim é mais fácil, é mais prático. Seria bom lá de lá, que é mais fácil ainda. Mas vocês são maiores e vacinados. Então, amados de Jesus Cristo, estas questões, há quem julgue que o Senhor Jesus Cristo está falando com relação a Mateus capítulo 6, dos versículos 25 ao versículo 34. Há outros que interpretam em sua hermenêutica que isso aqui é o Senhor Jesus Cristo orientando os seus servos, os seus seguidores, a não julgar o próximo, a não julgar o próximo. E adverte que a medida
E essa medida aqui é de intensidade. E aí usa o tom da voz, a maneira como é falado, se só vai com a voz, se tem o uso da força, se vai a via de fatos. Porque o tema da nossa mensagem de hoje parece o momento que nós estamos vivendo no nosso país. E o juiz já é o jurado e já é o executor. Na nossa Constituição, um julgamento, ele é embasado em cima de fatos. E é uma construção que sai do alicerce. Então vem da suspeita a uma diligência, a uma prisão, a um boletim de ocorrência, que é enviado para o Ministério Público, e o Ministério Público entra com uma denúncia que vai para a Justiça na sua primeira instância, e há um julgamento em primeira instância. Se o réu ele tiver condição financeira, isso é prorrogado para a segunda instância. Se o réu ele é condenado na primeira e absolvido na segunda instância, ele vai para o STJ, Supremo Tribunal de Justiça. E quem tem muito recurso e tem valor político grande, vai para o Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo agora na nossa Corte Suprema? Alguém, ministro da Corte Suprema, ele é o delegado que manda prender, ele é o juiz, ele é o jurado e ele é o executor. Quando o Senhor Jesus Cristo está chamando a atenção aqui no Sermão do Monte, ele está chamando a atenção de que o juízo de valor que você faz contra o seu próximo é errado. Porque o Senhor Jesus Cristo falava dos fariseus, dos doutores da lei. E eles falavam da hipocrisia. Por que a hipocrisia? Porque eles julgavam os outros, mas não cumpriam. Então, eu estava em falta, mas eu não me corrigia. E sem ter a devida correção para endireitar o meu caminho, eu executava juízo contra o outro das mesmas coisas que eu pratico. Então, quando o Senhor Jesus Cristo está falando sobre juízo de valor, ele está falando para que você olhe para você antes. Mas não é um olhar de ímpio. É um olhar de salvo, de crente, de lavado no sangue de Jesus Cristo. Você já viu que na boca de quem não presta, ninguém vale nada? Todo mundo é errado. Quando a pessoa, em meio a uma sociedade como a que nós vivemos, ela julga-se intocável, santarrona, e todo mundo tem
defeito, pode ter certeza de uma coisa: quem tem defeito é ela. Mas não cabe a você julgar. O que cabe a você fazer é cuidar da sua vida. Até tem um cântico que criaram aí, que é uma paródia, né? Cuide sempre da sua vida, cuide sempre da sua vida, cuide sempre da sua vida, que da minha cuido eu. As pessoas fazem juízo de valores. Não é assim que você deve fazer. Se eu fosse você, eu faria assim. Gente, há um justo juiz. E o nome dele é Deus. Quem és tu que julga o servo alheio? Vamos lá para Romanos capítulo 10, versículo 4, Alex. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. E nós vemos, amados do Senhor Jesus Cristo, aqui em Romanos, aqui está o olho outra vez, Alex, 14:4. Quem és tu que julga? Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Então, aqui você tem que entender algumas questões. Olhe bem para a sua vida. Por acaso você sabe o que é um servo alheio? Você tem noção? Quem é o sujeito aí alheio? É alguém que serve a outro aí. Que é servo de outro. Como que você pode corrigir aquele que o seu dono não é você? É muito sério essas questões. Provérbios capítulo 7, versículo 5, Alex. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com as suas palavras sedutoras. Então aqui é acerca do servo alheio. Alguém que não tem nada a ver com. E aí em Romanos capítulo 14, versículo 10, versículo 11 e versículo 12, todos nós vamos ter o dia da nossa prestação de contas. Então, não julgues, para que não sejais julgados. Portanto, você, porque julga o seu irmão, porque despreza o seu irmão, pois todos compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. O 12. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Enquanto você olha para o outro, você está se descuidando de você. Amados, não escapemos de tão grande salvação. Deus não te chamou para investigar a vida de ninguém. Deus não te chamou para você dar palpite na vida de ninguém. Endireita o seu caminho, cuida da sua vida. Você deve cuidar da sua vida. Eu não vou ficar cuidando da vida da Ludmila, embora seja minha esposa, e esquecer de olhar para a minha.
Eu não vou ser hipócrita em julgar ela por uma palavra, eu não vou ser hipócrita por julgar ela por uma ação, eu não vou ser hipócrita por julgar ela por uma atitude. Quando a pessoa exerce juízo de valor, esquece-se que esse juízo de valor teria que ser feito acerca de si mesmo. Como eu estou? A quem eu pertenço? De quem eu sou? No dia do juízo, estarei aprovado ou estarei reprovado? Esse negócio de ficar procurando pelo em ovo, ficar procurando quem é verdadeiro, quem é falso profeta, quem é isso, quem é aquilo, está ocupando um tempo de você olhar para a sua vida e ver se você está no caminho. Então, quando o Senhor disse, olha, não julgueis, para que não sejais julgados. Então, você não tem autonomia, você não tem autoridade, e deixa eu entrar mais fundo, você não tem moral para falar de ninguém. E lá em Romanos diz, todos pecaram. Aqui estamos em uma reunião de pecadores, mas somos remidos. Mas ninguém chegou à estatura de varão perfeito aqui. Se chegasse, já teria subido. E o pastor está aqui há 25 anos. E é pecador que nem vocês. E não foi arrebatado ainda. Então, esse negócio de ficar julgando, amados de Jesus Cristo, que isso fica publicado aqui nas redes midiáticas, e há 25 anos à frente da Sétima Igreja Batista na cidade de Barueri, nunca promovi uma sessão para escrachar a vida de ninguém e para excluir ninguém. Das pessoas que foram admoestadas, vieram à frente, não obrigadas a pedirem perdão pelo que fizeram, e não perdão ao homem, mas a instituição, corpo, igreja aqui, não a igreja com CNPJ, mas a igreja, o corpo de Jesus Cristo, onde Cristo é o cabeça, por ter reconhecido que pecou contra Deus, assim como Davi reconheceu e disse contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Não se exclui. A pessoa por si mesmo se exclui. Há conversas sérias, francas, honestas, com amor, com misericórdia. Mas se a pessoa ela insiste em viver na prática dos mesmos pecados, amado, Amós capítulo 3, versículo 3. Acaso andarão dois juntos se não tiver o mesmo entendimento? É você que decide. Agora, o julgamento nunca deve ser endereçado a outrem. Mas aí pode ser que tenha algum membro de igreja velho que conhece Bíblia e deve estar chacoalhando e manetando aí a cabeça nesse momento que não é ao vivo e que é gravado, e às 21h30 esse pastor começa a jogar lá nas mídias. Nós vamos julgar os anjos. Esse nós é nós quem? Você está incluído
nesse plural de lavados no sangue de Jesus Cristo? Porque o justo juiz é Deus. E todos nós compareceremos ao tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta. Então, se nós julgamos o outro com ira, com ódio, com rancor, com extrema dureza, não vai ser o outro que vai fazer lá da mesma forma. Mas é Deus que vê todas as coisas. E no dia do juízo, usará do mesmo rigor. Mas, pastor, onde é que está escrito isso? Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse fala acerca de julgamento. O Apocalipse fala sobre exercer juízo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Quem que repreende? Quem que castiga? Sou eu? Em outra versão ele diz aqui, eu, Deus, eu, Jesus, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Então, amados de Jesus Cristo, em vez de exercer juízo contra quem quer que seja, olhe para você. Faça uma reflexão. Jesus, em um outro momento, falando aos discípulos lá em Mateus capítulo 18, de 15 a 20, ele vai estar, se o seu irmão pecar contra você, não o julgue. Vai e a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve mais um ou dois outros consigo, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Eu fui chamado uma vez para ser testemunha de um fato, de um erro, de um pastor da nossa cidade batista, em Barueri, de uma igreja irmã, do erro de um pastor. Por volta das 5 lá da tarde, alguém bateu lá no meu portão, me chamou, pastor Sérgio, eu vi o pastor fulano de tal, assim, e eu queria uma testemunha. O senhor pode ir comigo lá? Ele está lá. Vamos. Chegamos lá, de fato, ele estava lá. Eu o vi. Mas ele não saiu para falar, nem comigo e nem com o outro pastor. Ele estava lá. Ouvi o testemunho de uma parte interessada, mas não ouvi a história toda.
Um dia indo a Fatiboa, com um pastor de uma outra denominação, que queria fazer um curso teológico batista, e estava, neste exato dia, 4 elementos em uma sala. O acusado e mais 3 pastores, um sendo aquele que me chamou lá no meu portão e depois nunca mais foi tratado nada, não pude ser testemunha de nada, a não ser ter o meu nome mencionado nisso, e uma câmera de vídeo com luz na cara do réu. Amados de Jesus Cristo, quando alguém prende você, diz: tudo o que você disser será juntado contra você no tribunal. E diz: você tem o direito de ficar calado. Mas as pessoas querem que as pessoas... Matar é a coisa mais fácil do mundo. Esse pastor saiu da denominação, foi expulso da denominação, a mulher já se casou com outro, tinha denúncias, o juiz disse que ele não podia ficar 200 metros. Então, é uma situação muito difícil. Aquela mulher foi apanhada no ato do adultério. Mas apareceu sozinha. Cadê o... Ninguém adultera sozinho, tem 2. Um homem e uma mulher. Mas os hipócritas chegaram lá e disseram: esta mulher foi apanhada no ato do adultério e a lei ordena que seja apedrejado. Quem estava lá? Graças a Deus, Jesus. E Jesus não prestava a atenção que eles gostariam. Escrevia na areia. E os executores foram... Já devia ter pedra colocada em um monte, já devia ter uns 4 caminhões lá, Pedro. Todo mundo louco para matar. E Jesus é muito simples. Levanta a cabeça e diz: aquele que não tem pecado, seja o primeiro. Oh, amado, quem és tu que julgas o servo alheio? Você é melhor do que ele? Mas você pode falar assim: eu nunca adulterei, nem em pensamento. Porque Jesus Cristo fala que se você pensar, você já tem. Foram saindo de um a um. E aí ficou só a mulher. E Jesus disse para a mulher: cadê o Ministério Público? Onde estão os seus acusadores? Senhor, eles se foram. Só eu fiquei. E o que Jesus disse para ela? Você está condenada? O que Jesus disse para ela? Vá. Por logismo, nem eu te condeno. Por quê? Ele é o nosso advogado. Mas aqui em 3:19 de Apocalipse, ele é juiz, tá? Ele está para julgar. Nem eu te condeno. Vá e não pegues mais. Agora, olha bem para nós.
Quem somos? Quem somos nós para ver, julgar e condenar os erros dos outros? Nós somos crentes. Nós temos essa obrigação. Senão vira bagunça. Deus sabe. Antes que você soubesse. Deus viu e você não. Deus ouviu. E no dia do juízo, esta pessoa, se não se arrependeu dos seus pecados, será julgada por Deus. Nós vemos aí, agora essa Ucrânia, aí, com essas questões, já houveram anteriormente genocídio. E Lenin, que praticou esse genocídio, morreu sossegadamente com 75 anos de idade e não aconteceu nada para ele. Eu não queria estar lá na pele do Lenin. Quem julga é Deus. Faça um juízo de valor para a sua vida. Amados de Jesus Cristo, eu sou pastor. Eu não estou pastor, eu sou pastor. E eu não fico olhando pastor nenhum, mensagem nenhuma de pastor, seja ele pentecostal, neopentecostal, seja ele... Quem julga o pastor e corrige pastor é Deus. Eu não quero errar. Então eu procuro viver a cada dia na presença de Deus. Por quê? Porque eu não quero errar. O Senhor Jesus Cristo, lá em 5, 25 e 26, quando ele fala acerca de transgressões com a lei, é para que você concilia-te depressa. 5, 25 e 26 de Mateus, Alex. Mateus 5, 25 e 26. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então é assim, você se avaliou, está em falta, transgrediu contra alguém, então você não é a vítima. A vítima é quem você atacou. Vai lá pedir perdão, vai lá fazer um acordo, vai se acertar. As pessoas acham que a justiça é brincadeira. As pessoas acham que tem uma expertise. Se você transgrediu a lei, há uma máxima na lei que diz: para os amigos, favores. Para os inimigos, os rigores da lei. Você fez alguma coisa contra o outro? Vai lá se acertar com ele. Porque a justiça, ela é cega e a justiça é silenciosa. E tem os seus mecanismos. E a justiça brasileira tem as suas artimanhas. Há advogados espertos em que você não saiba o que está acontecendo e publica no Diário Oficial.
E eles vão vasculhar a sua vida e pode mandar a intimação para um outro endereço. E, de fato, você não mora no outro endereço. Você nunca vai saber que foi intimado e o que está acontecendo. Porque corre em segredo de justiça. Você toca a sua vida. Ô, amados de Jesus Cristo, põe uma coisa na cabeça. E aqui tem endereço, tá? Aqui tem endereço. O endereço somos todos nós. Ó, os teus pecados te encontrarão. Porque Deus é juiz. Não acha que você vai levar vantagem quando você transgride com alguém. Tá tudo bem com você, né? Você tocou a sua vida. Mas tem uma parte lá que sofreu. E recebeu o agravo. E aí o que acontece? Acionou a justiça. As coisas, elas caminham. Quando você menos espera, chega o oficial de justiça para avaliar o seu carro. Mas vai avaliar por quê? Porque eu estou aqui com uma ordem de avaliação para a penhora. Vai penhorar a sua casa. E às vezes a dívida é uma chave. E você, por ser miserável, sabe que está errado e ainda quer sair lá na vantagem. Vai morar na rua. É assim que a justiça brasileira, ela trabalha. Eu e a Ludmila respondemos na justiça trabalhista de Jandira por funcionário que não era nosso. Eu, quando patrão, nunca tive nada na justiça do trabalho como. Então, o oficial de justiça foi lá na minha casa, no meu endereço, sou marido da dona Ludmila, e entregou uma intimação para a dona Ludmila. E uma outra intimação aqui na Gabriela 317, 06436-280. Uma vizinha da igreja, que já foi membro aqui, disse: pastor, tem um oficial de justiça aqui na porta da igreja procurando pelo senhor. Eu vim aqui. Quem é que estava aqui? O mesmo oficial de justiça que foi entregar uma intimação para minha sócia, que era minha mulher, lá na minha casa, que eu moro com ela. Então, qual que é a intenção? É de que não tenha ninguém aqui, escreva lá. Ele não estava. Isso é justo? Não, mas é justiça. E eu descobri isso só quando já estava um bem imóvel meu sendo avaliado por outro oficial de justiça na cidade de Bauru, que tinha uma inquilina dentro, estava comprando o imóvel, ele disse: pode sair porque isso aqui vai ser leiloado. E aí foi onde eu descobri, e aí entrei, e já estava tudo pronto para o leilão. A casa já tinha sido avaliada e a casa não dava para pagar uma indenização de um funcionário que nunca foi meu, de 3 meses de trabalho, sem carteira assinada. A avaliação do imóvel, 178 mil. E aí eu tive que gastar mais 10 mil reais para constituir um advogado, para entrar com embargo em cima disso. Ganhei a causa. E queria entrar contra os advogados, mas eles são
amigos uns dos outros. Então deixei para lá. Já tinha pago uma outra advogada, levou R$3.000 e não mexeu uma palha. Não brinque com a justiça dos homens. E muito menos com a justiça de Deus. Você pode chegar com a outra parte e disser verdades. Olha, eu não tenho dinheiro para dar tudo de uma vez. Mas eu posso pagar em 10, em 15 e em 20 vezes. Eu sofri um acidente de trânsito. Eu tinha uma Brasília, 1978, em 1980. Estava jogando bola no Instituto Bíblico Batista, na cidade de Bauru, e levei os meus 2 filhos, o Drique e o Marcelo. E saí do jogo de futebol, virei à rua, o meu filho, que estava no banco de trás, pulou no meu colo, no banco do lado da frente. Eu fui olhar para trás, para jogar o meu filho para trás com o carro em movimento. Eu bati na traseira de um carro zero. O começo foi difícil. Não tinha dinheiro para pagar a prestação da Brasília. E aí eu tinha que pagar quase que perca total de um outro carro. Não tinha como pagar, correu. Mas eu fui até o homem e disse, eu posso pagar em tantas vezes. E ele disse, eu não aceito. Vou para a justiça. Aí eu fui. Quando aconteceu, eu fui. Estava o advogado dele, a filha dele, a advogada com a mulher, advogada. E eu sozinho, sem advogado, na frente do juiz. E ainda no corredor eu disse aos advogados, eu já disse que eu não posso pagar em tantas vezes, eu posso pagar em 3 vezes. Não, eu quero à vista. O juiz chama, vamos lá. Eu disse para o juiz, eu já conversei 2, 3 vezes com a família, minha condição é essa. Eu não posso pagar de uma vez. Eu posso pagar parcelado. O juiz, ela colocou assim, o fulano tal, portador, tal, apareceu desacompanhado de advogado e vai pagar em 10 parcelas de tanto. Eu tinha oferecido 3. E aí o advogado conversou com a advogada mãe e a advogada filha. Aí o advogado se levantou e disse assim, mas que seja pago só até as 11 horas da manhã. Aí o juiz disse assim, a instituição financeira funciona até as 16h30. Bateu o martelo, acabou. Mas há coisas contrárias. Há ações que ainda caminham há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Já é prescrito. Mas nesse nosso país tem um jeitinho. Acerta a sua vida. Acerta a sua história. Em vez de você, na defesa sua, dos seus interesses, ficar julgando os outros, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em vez de você ficar perdendo tempo em olhar para a vida dos outros, se achando alguma coisa, o Senhor disse, olha, com a mesma medida que você julgar, julgarão a vós, e com a mesma medida sereis medidos. Romanos 2, de 1 a 3. Portanto, você que julga os outros, é indispensável, pois, está condenado você, mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga,
pratica as mesmas coisas. Hipocrisia. Você quer o juízo do outro, mas quer isenção para você? Se fosse o Nicolas aqui, dizia: toma vergonha na sua cara. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. O 3. Assim, quando você, um simples mortal, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Será que você é tão burro assim? Ah, não vou mais lá naquela igreja porque o pastor me chamou de burro. Oh, amados, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler e entender. Não fica preocupado com a vida dos outros, não. Se tem pastor que prega errado, que fala errado. Tem irmão que não erre você. Cuida da sua vida. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Então esse negócio, você pode fazer, você não pode, você deve... Amados, não julgueis. E esse não aí, amados, ele é absoluto, tá? Não é mais ou menos, não. Esse não de Jesus aqui não é 76,99%. É 100%. Em hipótese nenhuma. Nunca julgue. E nunca julgue a ninguém. Você também é réu. Negócio de ficar olhando o comprimento lá da saia da irmã, a calça, a blusa, o cabelo. E tem igreja aí que tem o Espírito Santo, né? Aí se uma irmã deixar de ter pelo debaixo do sovaco, está excluída. Não era assim? Você não é crente. Você não tem o Espírito Santo. Você já foi batizado com o Espírito? Com o Espírito Santo? A Bíblia diz que é uma só fé. Um só batismo e um só Senhor. Só um batismo. Ah, mas os outros? Ah, eu vou prestar conta de mim. É impossível que Deus tenha escrito aqui lá na Bíblia algo errado. Eu creio no enchimento do Espírito Santo. Batizo. Ah, mas se você não fala a língua, você não tem o Espírito Santo. Puxa vida, vê lá os dons. Amor, paz, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha o comprimento da saia da irmã, mas não olha o tamanho da língua. Hipocrisia. Cuida da sua vida. Endireita o seu caminho. É Provérbios 4 que fala: esse é o caminho e nele andai. O pastor disse que era 16, mas aqui nós não editamos, tá? Aqui fica aí, você pode julgar esse pastor. Mas o pastor burro falou que estava 16 e lá no 4. É, aqui a gente não edita mensagem. Do jeito que sai, sai. E a gente não é perfeito. Deus pede para que a gente seja perfeito. Até na matéria de julgar, tá? Se você tem algum problema na justiça, ou acha que não tem nenhum, se envolveu polícia, vai dar BO, tá? Se dá BO, vai para o Ministério Público, tá? Se vai para o Ministério Público, vai haver um promotor, vai correr. E hoje, aquilo que custa R$1, daqui a 30 anos, é milhão, tá? E aí você vai perder a sua casa e vai perder o seu bem móvel, que tanto você ama. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor auxílio
para todos quantos haverão de examinar a tua palavra e constatar que quem julga é o Senhor. Que nós não precisamos ser como os escribas e os fariseus hipócritas, em ver o erro só nos outros e nunca ver o erro na própria vida. Que tenhamos o cuidado de olharmos para Cristo e olharmos para nós e endireitar os nossos caminhos. Eu oro no nome de Jesus. Amém.